Senhor Jesus, Pai de luz, Pai misericordioso, te agradecemos por mais esse Evangelho, Senhor. Te agradecemos pela paz, pela consolação. Te pedimos, Mestre Jesus, a tua inspiração para que possamos fazer esse Evangelho, Jesus, em teu nome. O tema de hoje é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo é dividido em várias partes, né? A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. O início desse capítulo, ele traz uma passagem de João 18, 33, 36 e 37. Meu gatinho aqui passando por cima do Evangelho. Tranquilo. Então, meu reino não é deste mundo. Vamos ler aqui esse trecho bíblico e fazer o comentário. Pilatos. Você quer ser no Evangelho? É? Vá pra cá, pra você ser no Evangelho, vá. Ele quer ler o Evangelho, então. Vamos lá ler, vamos ver. Daqui a pouquinho eu dou sua comida. Vamos fazer o Evangelho todo mundo junto. Não pode ficar assim no celular, não. Vem pra cá, vem. Vamos ler? Vamos ler aqui comigo. Fica quietinho aí. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, a minha voz, escuta a minha voz. João 18, 33, 36 e 37. Ou seja, aqui um trecho bíblico que pode ser comentado. Tem algum comentário, meu filho, para fazer daqui? Não, só de que lembrei, né? Que Jesus tinha que perdoar as pessoas dessa época, né? Porque elas ainda tinham perdoar muito, porque elas ainda tinham os ensinamentos antigos dos antigos profetas de Maomé, de Moisés. Né? Exatamente. Era o povo, né? A população há 2000 anos atrás, né? Naquela região ali que é o Oriente Médio, não é isso? Galileia. Né? Na Galileia. Então, há 2000 anos atrás, o pessoal no Oriente Médio era um povo ainda embrutecido, né? Como dizem, né? Alguns. Exatamente. Então, era um povo bastante embrutecido. Então, assim, Jesus realmente tinha que vir. Uma coisa interessante, né, sobre a mensagem de Jesus é sermos lúcidos, né? De que esse planeta está sobre os cuidados, a tutela de Jesus. O universo é a casa de Deus. Na casa de Deus, no universo, existem bilhões, trilhões hoje, né? A ciência cada vez mais descobre, né? Novos. E é quase impossível na ciência descobrir quantas estrelas o planeta tem no universo. E isso há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, se falava em bilhões de sóis, né? Milhões de galáxias. Só que hoje se fala em trilhões de galáxias no universo. Então, assim, são inimagináveis a quantidade de sóis. E nós podemos imaginar, né, e sistemas solares, né? Cada planeta, cada sol desse, cada estrela, né? Então, para esclarecer mais ainda, né? Cada estrela dessa que a gente vê no céu é um sol. E cada sol desse, segundo a ciência, pode ter no mínimo 4 planetas. Né? E todos têm vida. Porque a obra de Deus não é inócua. Não vai criar um planeta inútil que não serve para nada. A obra de Deus não é estéril. Não é estéril. A obra do homem não é estéril. O homem que é muito menos que uma formiga
no sistema solar, imagine na Via Láctea, na galáxia, imagine no universo. Então, a obra do homem não é estéril, muito menos a obra de Deus. Então, todos esses planetas têm vida, né? Essa vida, ela não está na mesma dimensão nossa, material, porque se estivesse, com certeza ia ter guerra, né? Porque o ser humano já está mandando sonda para Marte e tal, e se tivesse vida lá, o ser humano daqui a pouco ia mandar armas, né? Ia mandar bombas, né? Então, assim, a infinita sabedoria de Deus, né? A inimaginável sabedoria do Cristo, né? Dos Cristos solares, planetários, né? Que comandam e controlam esses planetas, né? Como pastores de ovelhas. A sabedoria deles não deixa que essas humanidades nos planetas estejam na mesma dimensão. Porque se tiver, confusão na certa. Aqui na Terra a gente já tem uma prova disso. Nós, desencarnados, não estamos mais na mesma dimensão. A gente vai para outra dimensão. Porque senão continuaremos brigando e nos matando. Então é isso. Então, a vida futura, né, que é o primeiro trecho, é isso. A vida futura é a vida espiritual. A vida futura é a vida em planetas mais evoluídos, em planetas mais sutis, né? Em planetas de espíritos mais elevados, né? Espíritos do nível de anjos, arcanjos, querubins, né? Ou qualquer denominação de outra religião. Outra coisa interessante também sobre essa questão é a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo, ela não chega somente pelo Cristo. O próprio Cristo já mandou essa mensagem por tantos outros, né, mensageiros, né, por Moisés, por Abraão, né, e por outros mensageiros de outras culturas, né, Buda, Krishna e tantos outros, né, Zoroastro e tantos outros. Zoroastro é de que religião? Não lembro agora da qual religião é, mas assim, Zoroastro é um dos ministros do Cristo na direção do planeta Terra, né? Zoroastro, Sócrates e Buda. Pelo menos 3 ministros do Cristo são conhecidos. Então, essa é uma questão interessante, essa questão da vida futura, né? Porque a vida futura é isso. E essa vida futura, especificamente, né, falada aqui, é a nossa vida futura, as nossas próximas encarnações, até chegar na pureza, né, do nosso modelo e guia, né? E Jesus é um modelo e guia de uma forma interessante, né? Porque ele encarnou, né, na Terra e foi modelo para a época e deixou ensinamentos. E à medida que nós progredimos intelectualmente e moralmente, né, em paz, em amor, em sabedoria verdadeira, sabedoria cristã, cada vez mais compreendemos quem é o Cristo e como precisamos nos moldar para sermos semelhantes a Ele. Agora vamos continuar aqui. Zoroastro era um religioso persa. É Pérsia, né? Pois é. Nessa no Irã. Então, que bom, né? Pérsia, Irã, né? E ele fundou a religião zoroastrismo, que é religião base para o judaísmo, o islamismo, que depois vem o cristianismo, é a religião base de das principais religiões hoje em dia. Pois é. Então, Ele assim, criou a base de todas as religiões. isso é maravilhoso. Cuidado aí, não? Isso é maravilhoso por quê? Porque a gente quebra o preconceito, né? Porque, assim, o mundo dominado pelos homens, o mundo das guerras, das empresas, do poder político, né? Ele procura difamar o outro mundo. Então a gente vê o Irã, né, como algo ruim, mas não é. Não existe nada ruim sobre a Terra, né? Se nós apontarmos o dedo para outra nação e dizer que é ruim, essa mesma nação tem o direito de apontar o dedo para nós e dizer que nós somos ruins. Então aí, o exemplo, né, que meu filho foi buscar aqui, né? Zoroastro, né, é uma religião persa, que hoje é o Irã, e que deu origem às diversas religiões que são o alicerce dessa religião nossa, né? Judaísmo, islamismo e depois cristianismo. Judaísmo, islamismo, cristianismo, né? É a base. É a base. Então é isso aí. Vamos lá. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter, como devendo construir, objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a essa grande
a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou o consideram pueris. Ou seja, a falta de compreensão, que o Espiritismo é a chave, faz com que muitas pessoas acabem sendo ateus, porque é igual aquela famigerada frase, né? Que diz assim, a vida é uma só. E o que é que as pessoas fazem com essa famigerada frase? Porque essa famigerada frase contraria o ensinamento de Jesus. Sim, muita gente usa por mal, né? Eu mesmo já exemplo. Só usa por mal, né? O que é que Jesus traz pra gente? A crença na vida futura. Quando Jesus fala o quê? Lá, vou voltar aqui para dizer, para a gente ver que o Espiritismo está em perfeita consonância com Jesus. Nós estudamos o quê? O Evangelho. O Evangelho, né, de Deus, que é Jesus, ele vem através dos seus biógrafos, né? João, ali, né, na Bíblia. Allan Kardec começou o trabalho, depois os Espíritos vêm passando. Então tá aqui grifado aqui, né? João 18:33. E esse trecho fala de quê? Esse trecho fala de meu reino não é deste mundo. Sim. Meu reino não é deste mundo. Por isso que veio a base que é do céu, né? Aí depois vem das colunas espirituais, né? Que não existe um lugar só para crucificar. Isso. Se Jesus fala que meu reino não é deste mundo, ele quer dizer o quê? Que existe uma vida futura. Uma vida além. Como é aquela música lá? Vou tentar a próxima aqui para ficar parado, que na minha mão tá mexendo muito. Então aqui a gente tratou, né, de que Jesus não falava apenas da vida presente, né? Ou seja, que a vida continua. Esse dogma pode, portanto, ter tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Ou seja, sem o entendimento da vida futura e também sem o entendimento da vida passada, Deus seria injusto. O que eu ia falar antes é o que acontece. O que acontece é que muita gente se torna ateu e a bagunça do mundo se dá principalmente porque as pessoas, né, as pessoas de má fé, né, espíritos levianos, que são muitos de nós ainda, né, gostam muito dessa frase, né, a vida é uma só. Não, Jesus disse o quê? Meu reino não é deste mundo, dizendo o quê? Que existe uma vida futura. Se existe uma vida futura, então a vida não é uma só. A vida é uma só. A vida é uma só. A vida é uma só, mas as encarnações são muitas encarnações. A vida é se encarnando. A vida é uma só, o espírito criado por Deus. A partir do momento que Deus cria o espírito e tem vida, a vida espiritual é uma só. Agora, a vida carnal não é uma só, não, são muitas. E são aprendizados, isso aqui é uma escola. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. É interessante isso, né? Deus cria seus filhos, né? Seus seres, né? A criação de Deus. Aí Deus vai privilegiar um, esse aqui a gente vai criar anjo, esse aqui a gente vai criar humano para sofrer. Gente, não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Isso não faz sentido. O sofrimento é a caminhada. A caminhada com o sapato apertado não causa sofrimento.
A caminhada descalço não causa sofrimento? Sim. O sofrimento é a caminhada. O sofrimento são as aulas que a gente tem na vida. Vida entre aspas, né? Na encarnação. A encarnação é sala de aula. A encarnação é semana de prova na escola. A encarnação é semana de prova na faculdade. Essas são as provas. Então, como ele fala aqui, né? Os judeus têm ideia muito imprecisa sobre a vida futura, né? E acreditavam que anjos, né, são seres privilegiados da criação. Se nós, seres humanos, né, você, principalmente você que é pai, que é mãe, né, e você fosse criar filhos, né, você fosse o criador dos filhos, você ia criar um filho para ser aleijado, outro para ser são? Não. Você, ser humano, você pai, você mãe, você criaria todos os seus filhos perfeitos. Então não faz sentido. Então Deus jamais vai criar uma pessoa para ser aleijado. Então não existe esse negócio do espírito ser criado junto com a carne. É melhor a gente estudar mais para compreender. E a doutrina dos espíritos traz esse ensinamento. Então vamos estudar. Estudar como? Ouvindo palestra. Né? Ouvindo estudo, como esse estudo aqui. Isso aqui é um estudo. Eu escuto muito estudo de outras pessoas, escuto muito palestra de outras pessoas, né? E faço meus estudos também. Sim, é o principal, né? É. Esse estudo aqui é nosso. A gente estuda por livro, estuda ouvindo ouvindo palestra, né? Estuda lendo livro, estuda com audiolivro, audiobook. É preciso entender. É preciso entender a obra de Deus para a gente crescer na obra de Deus. Então a gente não pode ser mais como os judeus. Né? Nós somos hoje e demos outro passo, nós somos cristãos hoje, né? Então o Cristo, né, ele veio trazer luzes ao judaísmo. O judaísmo e A tudo, né? A tudo. para o mundo todo, né? Para o planeta todo. E para os desencarnados também, que a população é muito maior do que a nossa. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. Ou seja, é a ideia de Deus da guerra, né? Isso aí a gente já abandonou, né? Não existe isso, né? Deus é paz, Deus é amor, 1 milhão de vezes, trilhões de vezes mais do que o nosso amor que a gente tem pelos nossos filhos. Então, falou em guerra, pode tirar Deus e Jesus do meio. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante no sentido de desconhecimento, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas do mundo, ou seja, pelas coisas materiais, né? E para depois ser pelas coisas espirituais. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, ou seja, aí está o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar luzes completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certa absoluta, donde a dúvida, as dúvidas e mesmo a incredulidade. Ou seja, uma crença leve, né? O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Ou seja, hoje que a humanidade já está mais
já progrediu mais, né? Aí agora o Espiritismo vem. E o Espiritismo vem por quem? Por Jesus. Tudo que vem aqui para falar de paz, de amor e do bem é Jesus que manda. Antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus é o governador do planeta. E Jesus não governa só esse planeta no cosmos, no universo. Governa vários planetas. Há 5,5 bilhões de anos atrás, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já estava trabalhando nesse planeta com seus prepostos. Com seus apóstolos e prepostos, né? Espíritos de alta envergadura, né? Que na religião católica a gente chama de anjos, né? Anjos, serafins, querubins, né? Que o pessoal que é católico entende muito bem, né? Então, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Hoje a humanidade já está mais letrada para entender, né? Fazendo quando os homens já se mostrassem maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, né? Que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que descrevem suas fases, todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência, ou seja, a mais simples inteligência, a possibilidade de imaginá-la, sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Leia um livro, né? Ou seja, leitura. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, a verdadeira justiça de Deus, o próximo tópico é a realeza de Jesus, mas vai ficar para outro evangelho. Ou seja, a verdadeira justiça de Deus é isso, é cada vez mais trazer luzes à humanidade. À medida que a humanidade avança, né, em amor, em compreensão do bem, em intelectualidade, em ciência, aí Jesus vai mandando ensinamento, né, para todas as culturas, né? O Espiritismo vem para nós agora, né, tardio, mas bem esclarecido, vai se espalhando, e assim a obra de Deus vai se fazendo em nós, em nossos corações, né? A comunicação com os espíritos existia antes de Kardec? Claro que existia, mas muitas vezes ela era equivocada, precisava dessa codificação em livros, né? Por que era equivocada? Porque o próprio Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Por quê? Porque as pessoas não entendiam que é preciso estar com o coração conectado a Jesus, é preciso estar com o coração conectado a Deus, né? É preciso estar com o coração reto, na retidão, uma vida reta, regrada, para poder se comunicar com os espíritos. Então toda a gente que acompanhava Moisés, né, aquele povo, né, que ainda era muito embrutecido, né, que ainda tinha conexões com a escravidão, que foi escravo no Egito. Será que aquele povo, com essa conexão, né, tinha condições de entender a mensagem de Jesus hoje? Tinha conexão de promover uma comunicabilidade com os espíritos fundada nos ensinamentos de Jesus? Não tinha ainda. Então Moisés tinha que ter leis duras, leis civis e os 10 mandamentos para ajudar. Mas hoje não. Hoje, né, com o advento da doutrina espírita, entendemos que não se brinca. A comunicação com os espíritos não é brincadeira. A comunicação com os espíritos é como escolher amigos, é como escolher meios onde você vai andar, né? Você vai deixar seus filhos andar com qualquer um, com qualquer grupo? Não. Você vai procurar grupos que querem o bem, que querem a paz, que não são viciosos, que não estão ligados a vícios, a perca de tempo. Então, o Espiritismo vai esclarecer isso, vai esclarecer que para haver comunicação com o Espírito, é preciso você estar com o coração e a mente em retidão,
com o coração e a mente voltada para Deus, para o bem, para o amor, para a paz, para Jesus. E assim se comunicar com espíritos bons, espíritos elevados, espíritos que trabalham no bem, que trabalham na seara do Cristo, e assim promover o bem para a sociedade. Então, essa é a questão de o Espiritismo vir trazer essa mensagem dos Espíritos e vir trazer essa doutrina dos Espíritos, né? A doutrina da reencarnação, e jogar luzes, né, aos ensinamentos do Cristo e mostrar esse reino, né, que também pode ser traduzido no reino dos Espíritos e na vida eterna. Esse é o esclarecimento. Agradecemos a todos que ficaram aqui esses 25 minutos conosco, né? Nosso evangelho ele pode ser de 20 a 30 minutos ou até mais, né? Mas quando acaba sendo pouco discutido, acaba sendo cansativo, né? Mas foi bom, maravilhoso. Agradecemos a Jesus e vamos fazer nossa prece de encerramento. Pode me ajudar, filho, na prece de encerramento? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Senhor Jesus, Pai misericordioso, Senhor Jesus, nosso irmão maior, Deus Pai misericordioso de amor e bondade, que a Tua luz, meu Deus, através do Mestre Jesus, se derrame sobre esta casa. Que a Tua luz, meu Deus, através do Mestre Jesus, se derrame sobre a casa e a vida de cada um que ficou até o final desse Evangelho e que pôde, assim, se concentrar e assimilar um pouco dessa discussão e dos ensinamentos que é do Cristo. Senhor Jesus, que sejamos iluminados cada vez mais nos próximos Evangelhos e que cada vez mais nossos Evangelhos se tornem melhores. Esse vai ser o nosso primeiro Evangelho, fazendo todo esse livro de ponta a ponta, do início ao final. Já publicamos um, mas esse vai ser o primeiro, porque vamos pegar o livro na sequência. Apesar que aqui é o capítulo 2, mas esse é o início do livro. É o início das discussões acerca do Evangelho de Jesus. Que o Mestre Jesus ilumine nosso Evangelho todas as vezes que fizemos e que cada vez ele seja melhor e que cada vez mais ele nos conecte com Deus e com Jesus e que a nossa vida tenha paz. Paz nas nossas vidas, paz na nossa casa, paz na nossa família e paz para todos aqueles irmãos desencarnados que estão conectados a nós de alguma forma e que encontrem o caminho da luz, o caminho de Jesus na vida maior, na vida espiritual, possam estudar e depois retornar a essa pátria terrena. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Que assim seja. Obrigado.